Santa Catarina? Primeiro, mostrando que Chapecó é menor que o Estado. Segundo, provando que o orçamento de Chapecó é menor que o Estado. Mas depois comparando que eu fiz mais do que ele fez pelo Estado no mesmo período de governo. Eu digo um governo de muita publicidade e de pouca entrega. Vou te dar um exemplo. Brusque, por exemplo, sofre muito com a questão do El Niño se ele se confirmar. Por que ele sofre? Porque nós temos os alagamentos e o que é que pode evitar isso? É a barragem de Botuverá, que poderia reduzir o impacto de todo esse dano. E o governo, quando assumiu, o Jorginho, quando assumiu o governo do Estado, tinha uma licitação por onde autorizada, era só tocar a obra. Ele revogou a licitação, suspendeu a obra para refazer o projeto, que ele não refez e lançou a licitação agora recentemente. De 110 milhões, o orçamento partiu para mais de 200. O Tribunal de Contas mandou ele voltar para trás, dizendo que tem que sob preço. Agora não dá mais tempo de executar, porque se confirmar o El Niño, olha o estrago que vai dar em Brusque, porque o governador fez uma prioridade política partidária. Não é justo, eu particularmente, em vencendo a eleição, 100% das obras paradas do Estado, desde o governador Moisés, do atual governador, eu toco todas, não paro nenhuma. Eu não vou ficar criando um caso, inventando que está errado, porque eu vou botar Santa Catarina em dia. Todos os contratos que o governador parou, que disse que tinha que reavaliar porque tinha coisa errada, ele lançou um ano depois o mesmo projeto, a mesma licitação, ou tocou o mesmo, com detalhe, quase que o dobro do preço. Atrasou obras, pessoas sofreram, gente perderam suas vidas. E agora nós temos nessa situação do El Niño, que atinge de cheio Brusque, pega Blumenau, vai pegar Rio do Sul e os municípios adjacentes. Então, isso que eu me refiro, a entrega, a minha comparação, o que eu entreguei e o que ele entregou, o que eu fiz e o que ele fez. Não o que o ex-governador deixou pronto, só tocar. Esta é a comparação. E eu quero dizer ao catarinense de quem governa tem que liderar, fazer escolhas. Vou te dar um dado. Quando nós formamos a nossa aliança, naquela semana ali, 15 dias antes, o Carlos Bolsonaro me ligou, direto de Brasília, saiu da visita ao pai e me ligou. Ele não me conhece pessoalmente, mas muito educado até, foi muito educado, perguntando se eu aceitaria ele ser candidato ao Senado na minha chapa, porque ele tinha dificuldade dentro do próprio PL. Respondi ele, digo, olha, eu tenho um carinho pelo seu pai, um respeito pelo seu pai, admiro ele demais, não tem nenhum problema contra você. O governador Jorginho fez uma escolha. Ele poderia ter se imposto como governador de estado e ter dito, não, peraí, eu não posso trocar o que eu tenho de melhor em Santa Catarina por uma conveniência partidária. Quando ele fez uma escolha, eu diria, se o Carlos Bolsonaro viesse ser candidato ao Senado na minha chapa para substituir o Espírito a mim, não, eu não concordaria. Eu não aceitaria hipótese alguma. Não vale só porque eu gosto do cara. Eu gosto mais do Estado. Quem paga minha conta, meu salário, é o catarinense. Então, isso não pode jamais entrar na mente de um ser humano catarinense que nós vamos abrir mão do melhor senador do Brasil, que representa com grandeza. E que a missão do senador Amin não é ser senador, é ser presidente do Senado no próximo mandato. Porque do jeito que esse país está esculhambado, da maneira como as coisas estão acontecendo em Brasília, da forma como parte do STF se comporta, precisa um presidente de Senado que não tenha rabo preso, que tenha moral, que tenha estatura, que tenha tamanho, mas que tenha conhecimento. Então, a minha comparação será essa. Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Eu ando com o MDB, que tem uma história, com o PP, que tem uma história, com o PSD, que tem uma história, com a União Brasil, que tem uma história. Agora, fora os partidos, as pessoas que andam comigo. O melhor senador do Brasil é o senador Espírito Amin. Do MDB, o Eduardo Pinho Moreira, que foi governador, o Carlinhos Chodini, o Rafael Pezente, que é a revelação como deputado federal desse país, da mesma forma o Peninha, que foi um grande deputado federal, e você vai vendo os nomes, gente que constrói Santa Catarina. Então, a minha diferença para o atual governador é o poder econômico que ele tem, a estrutura que ele tem com 15 bi em conta e o nada que ele entregou, ou pouco que ele fez. Tem alguns avanços? Inegavelmente tem. O que a gente tem que fazer? O que foi bem, continue e melhora. O que está errado como universidade gratuita, tem que rever o programa e manter o programa. Corrigir. Você não pode pegar dinheiro público, pagar uma universidade para rico. Isso tem que ser para o pobre, para o operário, para o chão de fábrica. E tu tem que pegar o dinheiro e investir no ensino médio. Qualificação profissional em todo o ensino médio tem que transformar. Nós estamos falando de educação de 100 anos. O mundo hoje é tecnológico, então você tem que mudar a educação no Brasil.
E como é que tu muda? Mantém-se a espinha dorsal, agora tu insere nesse processo aí inteligência artificial em toda a rede pública estadual. Fiz em Chapecó como prefeito e farei como governador de Santa Catarina. O quadro nacional. Naturalmente, nós estamos ainda nas pré-candidaturas e os pré-candidatos estão viajando pelo Brasil. Como é que fica o PSD, que tem o Caiado como pré-candidato? Evidentemente que a tua postura, eu já vi uma série de entrevistas, você estará com o candidato do teu partido, né? Mas como será, na tua avaliação, o que pode agregar o Caiado, um governador que fez um trabalho extraordinário em Goiás, para a tua candidatura em Santa Catarina? Eu diria, basicamente, eu quero ser eleito por mim, não por influência de um terceiro que não mora aqui. Mesmo que eu tenha uma admiração pelo melhor governador do Brasil de momento, a avaliação é essa, tem uma vida ilibada, tem coragem, é reto, é um Bolsonaro moldado, porque eu sou muito fã do Bolsonaro, mas o Bolsonaro tem o jeitão dele, ele tem os seus erros, os seus acertos. O Caiado é reto, é duro, é firme. Eu gostei que ele falou essa semana, senador, me dizendo o seguinte: eu ganho a eleição, no primeiro mês eu vou assinar uma anistia e restrita para todos aqueles que estão presos. A repórter perguntou para ele, mas e o STF? Serei eleito presidente da República e aqui quem manda é o presidente, obedecendo o que diz a Constituição. Então, quando tu pega um homem desse tamanho, quem é que atravessa na frente? Quem é que vai vir com piadinha? Porque o homem tem o poder de fazer a coisa certa. Então eu estou com o Caiado, primeiro porque se fosse o Eduardo Leite eu não apoiaria. Ah, tu tem contra? Não é o meu perfil. Eu não é questão que eu sou literalmente partidário, eu sou pela pessoa. Do cenário que aí está, você pode, mas o Caiado, mas vai lá ver a pesquisa ele, é o melhor candidato. É um senhor experiente, mas está firme. Flávio Bolsonaro, eu não conheço, a informação que eu tenho é a melhor possível. Agora, não, vamos lá ser presidente do país, gente. É presidente do Brasil, não estamos falando de ser gerente de um condomínio. Se ele tem capacidade, eu não sei, eu nunca governou nada. Mas pode ser, se fosse ele para o segundo turno, eu voto nele. Apoio. Mas eu primeiro quero cuidar de Santa Catarina. A minha discussão, o meu debate é Santa Catarina. Até porque, em sendo presidente, o próprio Lula sendo presidente, eu não vou romper a relação institucional. Vou respeitá-lo como presidente, mas eu vou lá acompanhado do senador Amin e da bancada catarinense para cobrar a conclusão da 470, os gargalos da 101, do Morro dos Cavalos, da 282, a relação institucional tem que ser mantida. O respeito tem que ser mantido. Agora, a cobrança minha como governador, eu vou ser duro, tanto quanto eu fui como prefeito de Chapecó. Serei uma pedra no sapato, quer seja de Caiado, quer seja do Flávio. Eu não vou ter um presidente amigo, eu quero ter um presidente que atenda a Santa Catarina, que respeite o nosso Estado. O senhor cobrou isso do atual governador, né? Essa coisa da instituição. Ele é governador de Santa Catarina e sempre se negou a falar com o atual presidente, que faz oposição. O PL faz oposição e o senhor deu entrevistas aí cobrando exatamente isso. Isso é uma responsabilidade que não foi criada por mim. É a chamada ética da responsabilidade. Você é o gerente desta rádio. Você não pode dizer, eu não converso com o Espiridão, eu não recebo o Espiridão a mim aqui. Se não houver uma sentença transitada e julgada pela justiça, é um ato discricionário seu que prejudica institucionalmente a rádio. Agora, você imagina num estado. Eu enfrentei enchente. Em 83, em 84, tinha dificuldades com o governo federal. Mas nunca deixei de procurar. Sabe por quê? Mas você está se humilhando? Claro que estou. Porque eu tenho uma responsabilidade. Eu quis ser governador de Santa Catarina. E para governar Santa Catarina, eu tenho que conversar com aquele sujeito antipático. É outra coisa. É diferente. Como dizia o Luxemburgo, eu não quero aquele jogador para casar com a minha filha, eu quero que ele faça gol. Eu quero que ele... É uma comparação. Exato. Eu quero o resultado. Se eu tiver que falar com um adversário político para conversar sobre Santa Catarina, claro que eu vou. Peço audiência, telefono, porque não é para mim, é para a minha missão. E eu queria a minha missão e quero honrá-la. Eu acho que isso é uma coisa muito séria.
E nós vamos discutir isso na campanha. Você não pode fazer concessão de rodovia federal sem que o Estado seja parceiro. O Rio Grande do Sul é parceiro, Paraná é parceiro, e nenhum dos dois é correligionário do Lula. Nós não precisamos. Como é que ficam as rotas de fuga numa concessão em que a empresa que vai ser contratada precisa ter receita? Se eu permito que haja rotas de fuga, o resultado é que a tarifa vai ser mais alta, vai prejudicar o povo. Então, esse diálogo com o governo... Já imaginou não dialogar com o governo federal durante uma enchente, durante uma epidemia? Não, é contra o meu partido. Isso não existe. Então, é uma coisa elementar que vai ser debatida. E ainda bem que nós teremos 2 candidatos da centro-direita. Tá? E se o presidente for o Lula, eu vou procurar. Ele já disse isso. Você é uma pedra no sapato dele. Por quê? Porque eu sou Santa Catarina. A pedra no sapato se chama Santa Catarina. Um estado asa que ajuda o Brasil a melhorar sua média. E tem dificuldades. Então, o piloto desse estado asa não pode se recusar a viajar em mau tempo ou em descer em aeroporto que não é o seu preferido. É a sua missão. Isso tem que ser discutido amplamente, tanto para os parlamentares quanto para os candidatos do Executivo. E Santa Catarina merece essa discussão e o esclarecimento antes da eleição. No começo da entrevista, o senhor falou das alianças, disse que veio a Brusque, na região, está aí para tratar dessas alianças. Aqui em Brusque e demais regiões aqui próximas, essas alianças já estão definidas? Ou seja, essa aliança do PSD com o candidato ao governo, com a chapa majoritária para o Senado e para o governo do Estado e também para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados, isso já está definido ou encaminhado, pré-candidato? Bom, pelo PSD, nós temos a candidatura a deputado federal do João Martins, que foi candidato a prefeito na última eleição, e vem como candidato a deputado estadual, dobrando com ele, Napoleão Bernardes. O Partido Progressista tem como candidato a deputado federal o pré-candidato Pirola, que é aqui da cidade, grande líder também. Então, são 2 pré-candidatos. Então, a nossa campanha será feita com os partidos que compõem a nossa aliança, de acordo com a liberdade que cada um está tendo. Eu creio que no PP não haverá problema, no MDB também não haverá, e no PSD nós estamos reorganizando o time. Mas aqui nós temos algumas relações fora da vida pública, de empresários, de amigos, de longa data, de gente que a gente já conhece. Porque a política tu não faz só com partidários, você faz com pessoas, você faz com gente que quer mudar o Estado. E é isso que nós queremos alinhamento com o povo, com os vereadores, com a sociedade, com o prefeito quando possível, se não for, não tem problema. Nós queremos construir uma conversa direta com o eleitor, queremos ofertar algo melhor. Então essa realidade nossa de aliança, já definida, como disse o senador, eu devo ir para o governo, o MDB deve indicar o vice, que pode ser e deve ser o deputado Carlinhos Chiodini, o senador Espírito Homem já é o nosso pré-candidato ao Senado, não tem mais volta, e esse é o time que nós estamos colocando em campo. Olha, eu sei que a entrevista poderia ser estendida muito mais. Eu não posso encerrar sem jogar essa para o senador. O Senado hoje é um turbilhão, né, senador? Não sei se na história do Brasil, e o senhor à frente do Senado, o senhor que já foi governador, já foi deputado federal, prefeito de uma grande capital, se o senhor já viu um momento de tanto turbilhão na política nacional como esse agora. E nós temos aí o fim da jornada 6x1, que agora está no colo lá do Senado. Nós temos aí as Big Techs. O senhor tem um projeto lá no Senado para tocar nesse assunto. Nós temos o Banco Master, se sai ou não sai essa CPI. O senhor acredita o que vai sair disso tudo antes da eleição? Bom, e você não mencionou que nós temos o inquérito das fake news, a nossa inquisição, 7 anos e meio. Um colega teu, porque foi investigar se a placa do carro que atendia o ministro Flávio Dino não era uma placa camuflada do Tribunal de Justiça do Maranhão, ele entrou no inquérito. Bota para dentro da Inquisição. E a Inquisição é um negócio desagradável. Quer dizer, nós estamos com excessos num tribunal que está sendo violentado, que é o Supremo,
pelo mau comportamento de integrantes dele. Como lembrou aqui o nosso candidato a governador, não é um homem da direita, é o Fernando Gabeira. O Moraes, com esses 2 contratos, um assinado e pago em boa parte, o outro que estava na minuta, ele era o empregado do Master. Peraí, condenou 1.500 pessoas na tarrafada. Ele condenou o Bolsonaro com base numa narrativa. Por isso que eu primeiro votei. Eu fui relator da dosimetria, mas já avisei no começo. Eu não quero dosimetria, eu quero anistia. E depois, o terceiro degrau é uma revisão no inquérito do 8 de janeiro. Espero que Deus me dê vida para assistir a isso. Então, isso não é um turbilhão. Isso é uma vergonha, como dizia o Boris Casoy. Isto é uma vergonha. Mas o pior é que, para fazer a CPI do Master, eu assinei todas. E no primeiro dia, nós temos maioria. Falta decisão dos dirigentes. Por isso eu tenho dito, olha, vai ser muito difícil vocês me elegerem, eu peço que me elejam, e eu não ser candidato a presidente do Senado. Porque não é possível que nós tenhamos que, tendo a maioria, prevaleça a covardia.